Oi gente, eu sou a Sofia, professora estagiária que acompanhou vocês junto com o professor Milton lá no KDP. Eu e as minhas colegas, Tayane e Thaís, vamos compartilhar com vocês videoaulas a respeito do realismo, Machado de Assis, Tríade Machadiana e as obras que com certeza vão cair no seu vestibular. Então senta na carteira, dá seu like e vamos que vamos! E para falar sobre o realismo, nós temos que começar primeiramente pelo contexto histórico. Nós temos o século XIX, onde ocorreram mudanças no cenário sociocultural europeu, avanços industriais, mecânicos e científicos. Nós estamos falando da época da segunda revolução industrial, quando começou a surgir a lâmpada elétrica, automóveis movidos a gasolina. O liberalismo e a democracia, eles se fortalecem cada vez mais nesse período. E essa época também é marcada principalmente pelo avanço das teorias científicas, como o determinismo, como o evolucionismo de Charles Darwin e etc. E dentre as influências do movimento realista, nós podemos encontrar o positivismo de Augusto Comte, que é esse carinha aqui que vocês estão vendo. O positivismo de Augusto Comte, ele pregava que o conhecimento científico, o conhecimento material, ele estava acima do conhecimento espiritual. E como mencionado anteriormente, foi um período de avanços nas teorias científicas. Nós temos o evolucionismo de Charles Darwin, a publicação de Origem das Espécies, ou seja, o realismo ele foi muito influenciado por essas novas ideologias, essas teorias científicas, em oposição à sua escola literária anterior, que era o romantismo. O romantismo que tinha uma estética mais emotiva, idealizada, fantasiosa. O realismo, por outro lado, não tinha nada de idealização, não tinha nada de fantasioso, nada disso. O realismo ele trazia uma estética mais racional e muito relacionada à ciência. E é por isso que ele veio em oposição ao romantismo. O marco inicial do realismo literário do mundo vai ser com a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Então, quando perguntarem para você qual foi a obra que inaugurou o realismo no mundo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Um outro tema que vai ser abordado no realismo é o adultério. E nós temos ele com Madame Bovary, nossa protagonista Emma, que entediada da vida de casada, e sinceramente ela achava o seu marido um completo chato, Madame Bovary começa a dar umas escapadinhas, umas puladas de cerca e arranja amantes. Afinal, os casamentos naquela época não eram por amor, eram por interesse. E o realismo vai abordar isso. Não tem mais aquele casamento por amor que existia no romantismo. E em seguida nós temos a questão de Coimbra. E o que foi essa questão de Coimbra? A questão de Coimbra foi um embate que transformou o realismo na mais nova tendência literária em Portugal em 1865. Basicamente, autores do romantismo que defendiam a escrita mais tradicional, mais academicista, eles entraram em conflito com estudantes de Coimbra que defendiam a modernização da escrita. E como nós bem vemos, o realismo ele ganhou esse embate. Em seguida, nós temos o maior nome do realismo português, que é o Eçá de Queiroz. Ele é o principal nome do realismo português e inaugurou esse realismo com a obra O Crime do Padre Amaro, em 1875. Eçá de Queiroz também foi o autor de obras como O Primo Basílio e Os Maia. E dentre as principais características do realismo, nós podemos citar sem idealizações, nada de idealizações, ou seja, sem aquela figura inalcançável, sem aqueles personagens perfeitos. Nós vamos ter fidelidade à vida humana, à sociedade tal como ela é, com seus defeitos, com suas mazelas. O realismo vai estar lá para retratar isso. Objetividade e impessoalidade. E o que seria isso, professora? Objetividade, ou seja, sem aquelas fantasias idealizadas que existiam no romantismo. Impessoalidade é basicamente as obras possuindo imparcialidade. O autor não defende nem um lado nem o outro. Ele vai mostrar as coisas tais como são e nós tiramos nossas próprias reflexões e conclusões. Críticas à burguesia. O principal cenário do realismo seria a burguesia. Críticas à hipocrisia da sociedade burguesa. Narrativa detalhada e minuciosa. Aquele texto mais culto, mais elegante. Denúncias sociais. Lembram-se do que foi dito lá no começo? O século XIX ele foi marcado por muitas mudanças socioculturais.
avanços na democracia, ideias que defendiam a liberdade do indivíduo, ideias que criticavam o poder da igreja também, que vai ser uma marca do realismo. Explicações dos fatos por meio da ciência, como já foi dito também, avanços nas teorias científicas, lembra do Darwin lá, Origem das Espécies? O sujeito como indivíduo psicológico. O realismo ele vai focar na análise do ser humano e do homem como ele é, com seus defeitos, com suas qualidades, seus sentimentos bons ou ruins, ele vai focar na psique humana. O realismo ele vem a chegar no Brasil na segunda metade do século XIX. E o que estava acontecendo nesse período no nosso país? O Brasil ele vivia na sua época do Segundo Reinado, governado pelo imperador Dom Pedro II. Porém, quem detinha muita influência sobre o país naquela época eram os grandes fazendeiros, os senhores de terra, que infelizmente, tragicamente, utilizavam muito da mão de obra escrava. E lembra do que eu mencionei antes, de que o realismo fazia muitas denúncias sociais? Então, a escravidão era uma dessas denúncias. Inclusive, a maioria dos escritores do realismo defendiam a abolição da escravatura, ou seja, a libertação dos negros que foram escravizados. Além disso, o país ele passava por um lento processo de modernização. Porém, quanto mais as cidades se tornavam maiores, a população crescia, mais clara ficava a desigualdade econômica que existia. Poucos ricos, muitos pobres. E essa desigualdade econômica também ia ser explorada no realismo, que começa a dar lá os seus pontapés iniciais no Nordeste, nos círculos literários do Nordeste, como a Academia Francesa, os grupos Fênix Estudantil, todos localizados em Fortaleza. Também existia a Escola de Recife e vários autores que seriam importantes para o realismo saíram desses círculos literários. Existiam também academias no Rio de Janeiro, em São Paulo, e esses centros intelectuais tinham muitos contatos com grandes cidades europeias, onde o realismo já tinha começado. Então, há toda essa ligação. E qual vai ser a obra que vai inaugurar o realismo aqui no Brasil? Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Questão de vestibular, gente. Qual obra inaugura o realismo no Brasil? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é considerado um dos maiores nomes da nossa literatura nacional. Nós já vamos falar do Machado já já. Mas as obras deles, assim como do realismo de modo geral, faziam críticas sociais à burguesia e à hipocrisia da sociedade, aos adultérios que aconteciam, ao egoísmo, às amizades e casamentos por interesse. Tudo isso vai constar no realismo brasileiro e nas obras machadianas. Como mencionamos anteriormente, Machado de Assis é um dos principais nomes da literatura nacional, é o maior nome do realismo brasileiro, mas outros autores que também merecem ser mencionados é Raul Pompeia, autor da obra O Ateneu, e Aloísio de Azevedo. A gente precisa tomar um pouco de nota com Aloísio de Azevedo, porque ele entra nesse hall dos autores realistas, porque algumas de suas obras possuem traços realistas. Mas Aloísio de Azevedo vai ser o nome principal de uma outra escola que vem depois do realismo, que é o naturalismo. Ali sim, Aloísio de Azevedo vai ganhar muito destaque, é onde pertence a maioria de suas obras. O naturalismo é um tema que renderia uma outra aula muito grande, mas basicamente, para vocês entenderem essa diferença, porque muitas pessoas confundem, o realismo vai focar no homem como sujeito psicológico, ele vai analisar a psique do homem, o cenário vai ser a burguesia. O naturalismo, por outro lado, embora ele aborde as mazelas da sociedade, faça críticas sociais assim como o realismo, ele vai explorar as camadas mais pobres da sociedade. E as descrições dos textos naturalistas são mais biológicas, animalescas. Então foi aí que eu entendi o que é a vocação. Vocação vem de uma palavra latina, vocare, chamado. Vocare é o chamado. Então, desde cedo, ele era do Morro do Livramento. Moleque de morro, descendente de escravos. Miserável. Desde cedo,
ele sentiu aí a vocação. Ele sentiu a paixão dentro dele. A paixão pela palavra escrita. O que é? A paixão, a paixão, a paixão. O que ele trata nos seus romances, nos seus contos, principalmente, é de questões que a ferrugem do tempo não conseguiu destruir no nosso psiquismo humano. Ou seja, ele trata daqueles temas que interessam ao ser humano. Na verdade, a sua preocupação fundamental é com a condição humana. Eu amo a palavra. Então, se ela aparece como poema, como romance e tal, é secundário. É esse vínculo com a palavra. Isso o Machado tem. A palavra na prosa, na poesia, nos ensaios dele, esse cuidado que ele tem com cada palavra. Joaquim Maria Machado de Assis, esse nome que já foi mencionado nessa aula algumas vezes, não tem como, gente, ele merecia um tópico só dele. Machado de Assis, nascido no dia 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro, é simplesmente um dos maiores nomes da nossa literatura nacional, se não o maior nome. Para vocês terem noção do peso de Machado de Assis, até hoje há quem diga que dificilmente ele vai ser superado no ramo literário. O seu nome é estudado em universidades estrangeiras. Machado de Assis é também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, como nós já falamos, ele é considerado um dos maiores nomes da literatura nacional, se não o maior nome, né, gente? Negro, de infância humilde, ele teve uma ascensão artística nesse ramo literário após um longo processo de dedicação, obras que no começo não deram muito certo, mas depois, com o tempo, ele foi concretizando seu nome na nossa literatura. Ele já trabalhou como revisor, já colaborou com peças, crônicas. E Machado de Assis ele se destacou principalmente no romance e no conto. Mas prestemos atenção, porque muitas pessoas confundem. Quando nós falamos de romance, nós estamos falando não do gênero literário romance, que são aquelas histórias de amor. Nós estamos falando do romance literário, que é uma narrativa longa, com seu enredo, com seus personagens, uma narrativa em prosa. Mas Machado de Assis ele também já se arriscou na poesia, com títulos como Crisálidas, Falenas, só que ele não deu muito certo nessa área, ele se destacou realmente no romance e no conto. Ele estreou como romancista com a obra Ressurreição em 1872 e sua última obra antes de morrer foi Memorial de Aires. E apesar dele ter escrito inúmeras obras, contos, ter colaborado com vários títulos, 3 obras se destacam muito na literatura machadiana, que é conhecida como a trilogia do realismo brasileiro. Nossa tríade machadiana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a obra que inaugurou o realismo no Brasil, Quincas Borba e Dom Casmurro. Uma coisa interessante entre Memórias Póstumas e Quincas Borba é que eles têm um personagem em comum nas duas obras, que é o Quincas Borba, que faz uma participação em Memórias Póstumas e tem a sua história contada melhor nessa obra que leva o seu nome. E Dom Casmurro, essa obra que lançou pergunta literária que até hoje ninguém sabe responder. Traiu ou não traiu? Capitu pulou a cerca ou não com o Bentinho? Machado de Assis era assim mesmo, gente. Ele lançava enigma literário e depois sumia. A gente que se vire, até hoje para responder. Machado de Assis, como um dos principais nomes do realismo brasileiro, vai trazer nas suas obras as características comuns dessa escola literária. Machado de Assis ele vai explorar em suas obras a conduta do ser humano e como as aparências podem ser enganadoras, ou seja, nada de confiar naquele rostinho bonitinho. Aquele rostinho bonitinho pode estar escondendo muita malícia por detrás, ambição, egoísmo, a hipocrisia, a cobiça, o orgulho e também como a religião ela se transforma muitas vezes numa máscara para disfarçar que a pessoa não presta, porque o realismo ele também vai criticar a hipocrisia e o poder da igreja. Sua narrativa também é marcada pelo humor pessimista, pelas ironias e também pela metalinguagem. Bom, gente, e falando um pouco mais sobre a metalinguagem, que é um recurso muito usado nas obras machadianas, o que isso significa? O que é essa metalinguagem?
Prestem atenção, hein, porque é algo que costuma cair bastante em questões de vestibular sobre Machado de Assis, sobre suas obras, porque era um recurso que o mesmo utilizava bastante. Mas a metalinguagem, ela é quando dentro do próprio conteúdo, seja ele literário, visual, como as pinturas, ou até mesmo musical, tem uma referência à sua criação, à sua ideia. O próprio conteúdo pode descrever suas características. Um exemplo bem clássico existe nos quadrinhos, que eu acho que muitos conhecem, os gibis da Turma da Mônica. Por exemplo, não é estranho encontrarmos nesses gibis momentos onde os próprios personagens falam que são desenhados de acontecimentos que ocorreram em quadrinhos anteriores da história, ou até mesmo eles apontarem para o título gigante na história em quadrinho. Isso é só para deixar mais claro na cabeça de vocês essa imagem sobre o conceito da metalinguagem. Por exemplo, tem uma tirinha do Cebolinha da Turma da Mônica. Tiras são aquelas historinhas de 3 quadros, tá? Que costumam ter nos finais dos gibis. Bom, nessa tira, o Cebolinha ele diz para o Cascão que bolou um plano infalível contra a Mônica. Mas o Cascão ele diz que não vai dar tempo dele executar esse plano, justamente porque eles estão em uma tirinha, ou seja, uma história muito curta. Isso, gente, é metalinguagem, quando a própria obra faz uma referência a algum fato sobre ela de forma direta. E no caso da literatura machadiana, não é incomum encontrar trechos nas obras dele onde há uma referência no texto à própria obra que está sendo desenvolvida. Ou seja, é a linguagem falando sobre outra linguagem. E Machado de Assis, ele costumava fazer essas referências à sua própria linguagem, ao seu próprio texto, dentro do seu próprio conteúdo. Agora, para deixar mais claro para vocês sobre esse estilo machadiano de escrita, eu trouxe algumas questões para podermos fazer juntos. E lembrando que quando esse vídeo for postado, o exercício de fixação que eu preparei para vocês, que é um questionário, já vai estar disponibilizado para vocês responderem, em duplas ou trios. Lá no questionário vai estar todas as informações que vocês precisam e o link vai estar disponível aqui nas descrições. Vamos lá? Eu vou ler essa questão junto com vocês, que é da UEA, do vestibular da UEA, o SIS, segunda etapa, 2021, que é uma questão sobre metalinguagem, ok? Leia o capítulo A Inscrição do romance Dom Casmurro de Machado de Assis para responder a questão. Vamos lá ler juntos e aí a gente vai responder depois a questão. Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e antes que ela raspasse o muro, estes 2 nomes abertos ao prego e assim dispostos. Bento, Capitonina. Para quem não sabe, Capitonina é o nome verdadeiro da Capitu, que é uma personagem central na obra de Dom Casmurro, que vai ser uma obra mais explorada na aula seguinte sobre a trilogia do realismo brasileiro. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos aqui se estenderam pouco a pouco. Todas 4 pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu a poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse. Mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias e latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois devagar ao perto, tomavam a meter-se uns pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar,
sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios, a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio, leitora minha devota. A limpeza da intenção lava o que puder menos curial no estilo. Estávamos ali, com o céu e nós, as mãos unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca que nem tentavam sair, tomavam o coração caladas como vinham, perdão. Vejam só, metalinguagem, o que nós falamos, linguagem sobre linguagem, a língua falando sobre si mesma, um poema falando sobre si mesmo, uma narrativa falando sobre si mesmo, um filme falando sobre si mesmo também. A metalinguagem, galerinha, ela vai se manifestar em diversas situações, mas é sempre aquele conteúdo falando de si próprio. E nessa questão, vamos lá. O narrador do texto que nós lemos, ele recorre à metalinguagem em qual trecho? Em qual trecho lá, vocês podem voltar a seguir depois para dar uma pausa, para ler a questão com calma, para poder responder. Mas seguindo aqui adiante, em qual trecho que nós acabamos de ler há o recurso da metalinguagem? Opa! Vocês voltaram? Deram pausa? Muito bem. Se você respondeu outra alternativa que não seja a letra A, pode ir voltando alguns minutos desse vídeo para poder relembrar sobre o que é metalinguagem. Mas é isso, gente. Alternativa A. Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. É um trecho que consta no primeiro parágrafo. Alternativa A. Nós temos aqui o narrador fazendo uma referência a um fato que aconteceu em outro capítulo. Isso é metalinguagem, do nosso querido Machado de Assis. Essas referências do texto dentro do próprio texto. Seguindo adiante, nós temos aqui um outro exercício. Essa é a correção. Letra A. Próxima questão. Questão do Enem. Também um vestibular muito importante que costuma cair bastante Machado de Assis, hein? Nos trechos abaixo de Dom Casmurro de Machado de Assis, o narrador deixa de praticar a metalinguagem em... Ou seja, leiam a questão com calma. A questão está pedindo onde o narrador deixa de praticar a metalinguagem. Vamos lá, vendo com calma. Vocês podem dar pausa nessa questão para lerem com calma os trechos e poderem responder. Nós temos a alternativa A. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. B. Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviuvou. Já então era viúvo como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. Letra C. Releva-me estas metáforas. Cheiro ao mar e a maré que deram morte ao meu amigo e comborço Escobar. Escobar, personagem de Dom Casmurro. Letra D. Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro, ou se houver lido até aqui, abandone o resto. Letra E. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Todas as alternativas, como a questão diz, estão relacionadas a Dom Casmurro, que vai ser trabalhado na próxima aula. Pensaram? Vamos lá, qual a resposta? Seguindo adiante. Se você respondeu essa alternativa B, muito que bem. Como vocês podem ver, todas essas alternativas, com exceção da B, elas fazem o uso da metalinguagem, gente, colocando referência da obra dentro da obra. A B, ela não é uma metalinguagem.
ela é um trecho comum da história, da obra, seguindo seu desenvolvimento normal, sem referências. Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviuvou. Já então era viúvo como prima Justina. É a casa dos 3 viúvos. Esse é o único trecho que não está usando uma metalinguagem. A narrativa segue seu curso comum, sem haver o uso de outras referências. Próxima questão. A respeito da obra de Machado de Assis, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Usa o humor frequentemente para criticar o ser humano e suas fraquezas. Letra B. Preocupa-se mais com a análise das personagens do que com a ação. Letra C. Descreve a realidade com forte conteúdo otimista. Letra D. O narrador conversa com o leitor e analisa a própria narrativa. Deem uma pausa na questão, lembrem-se da nossa aula até então e pensem em qual responder. Seguindo adiante, se vocês deram pausa, a nossa resposta, se você respondeu letra C, muito bem, essa é a alternativa incorreta. Machado de Assis, gente, autor realista. Conteúdo otimista não faz muito sentido, não acham? Vamos relembrar do começo, gente. O realismo, ele não está aqui para fantasiar a realidade, criar contos de fadas. Ele vai mostrar a realidade tal como ela é, com seus defeitos, suas mazelas. A obra realista, ela é mais racional, ela não é tão emotiva. Ela vai criticar a hipocrisia da sociedade, explorar o adultério, o egoísmo, o orgulho, a cobiça. Nós temos esses temas tratados nas obras machadianas. Então a resposta só poderia ser a letra C, gente. Ser a letra C, gente, perdão. Machado de Assis é um autor realista, então não haverão coisas idealizadas ou muito emotivas na obra dele. Machado de Assis era um autor que buscava explorar principalmente a psique humana. E na psique humana nós temos sentimentos bons, sentimentos ruins, qualidades, defeitos. E é isso que Machado de Assis, como um autor realista, vai trazer para a gente. É isso, galera. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. O exercício dessa aula já está disponibilizado. Vocês podem acessá-lo pelo link abaixo. E não esqueçam que semana que vem teremos a aula 2 sobre a tríade machadiana. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo da Anitta.